Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra, e nós vamos seguir. Hoje nós já estamos na quinta-feira, dia 25 de julho, e a gente vai seguindo aqui com o livro de Isaías. Estamos dentro do livro do profeta Isaías, um livro denso, poderoso, que fala sobre o Senhor Jesus na sua primeira vinda, mas também fala sobre a segunda vinda de Cristo, quando ele vai retornar, e como vai ser o juízo de Deus, e como o Senhor vai tratar com a nação de Israel e com todo o seu povo, não só com Israel, mas com todos aqueles que obedecem ao Senhor e com aqueles que também rejeitam o Senhor. A palavra vai nos dizer como Deus vai agir na volta de Cristo. Então vamos lá, hoje a gente vai para o capítulo 40, 41, 42 e 43. A gente tem alguns capítulos aqui para ler hoje. Vamos seguir então? Isaías capítulo 40 diz assim: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para o qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus com um forro e arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha.
Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, quem nunca delas deixa de comparecer. Por que você clama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Capítulo 40, o Senhor está falando sobre esse grande consolo que ele pede ao profeta para dar ao seu povo e para fazer perguntas mesmo, indagações ao povo, para que ele pense sobre a grandeza de Deus, sobre quem Deus é, sobre quem eles têm adorado, sobre o poder e a soberania de Deus. Quanto mais a gente reflete sobre isso, mais a gente percebe o quanto nós somos pequenos diante de um Deus tão grande, de um Deus que cria o universo, de um Deus que cria toda a terra, de um Deus que rege tudo isso com a sua mão desde que ele criou tudo isso. Então, quando a gente olha para a grandeza de Deus, a gente vê o quanto a gente é dependente dele, o quanto nós somos pequenos. E Israel está sendo, então, consolado com essa palavra de que o Deus que eles servem é esse Deus todo-poderoso. Capítulo 41. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança, por um caminho que seus pés jamais percorrerão. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem, está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendente de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse, você, meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador, novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água, e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei.
Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Os que nos declarem as coisas vindouras. Revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Despertei um homem e do norte ele vem. Desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio para que o soubéssemos, ou antecipadamente para que pudéssemos dizer ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião: veja, estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles. E não há ninguém entre eles. Nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos, são nulos. Seus feitos são nulos. Suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. O Senhor está dizendo que Ele é esse ajudador de Israel. Ele é esse que vai se levantar em favor dos seus. Porque no final ele fala assim: tragam os seus deuses, tragam eles até aqui e pergunte a eles o que aconteceu no passado, pergunte a eles o que vai acontecer no futuro. Veja se eles conseguem responder para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre aquilo que já foi feito, aquilo que está sendo feito e aquilo que ainda vai fazer. E com certeza, se cada um perguntasse a cada um dos seus ídolos, não haveria voz alguma, não sairia voz alguma, porque nenhum outro Deus feito por mãos humanas pode dizer aquilo que Deus está fazendo, né? Somente Ele é aquele que sabe todas as coisas, a sua onisciência, a sua presciência, sabe de todas as coisas desde o início e Ele já sabe o final de todas elas, né? Então só o nosso Deus é capaz de mostrar tudo isso, de falar tudo isso. E Israel será então auxiliado por esse Deus, né? Será restaurado por esse Deus, ele está dizendo. 42, né? Isaías 42. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens do meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo o que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades
ergam a sua voz, regozijem-se os povoados habitados por Quedar, cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas, eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego senão o meu servo e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado, foi apanhado em cavernas e escondido em prisões, tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo, tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Qual de vocês escutará isso, ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra, ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam, isso os consumiu e ainda assim não o levaram a sério. Capítulo 42, ele vai falar sobre aquele que ele vai escolher para redimir Israel, aquele que ele vai escolher para ser realmente aquele que vai trazer o início da justiça para a terra, né? Porque há uma cegueira que Israel não percebe. Tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não vê, né? Não consegue entender a obediência ao Senhor como um princípio. E eles então vão sofrer as consequências por isso. Mas o Senhor trará o seu servo, aquele que vai realmente cumprir a palavra como deveria ter sido cumprido desde o início, e então vai restaurar Israel e toda a terra, né? E a gente já sabe de quem o Isaías 42 está dizendo. Jesus vai dizer, né, no texto que ele lê na sinagoga, que ele é esse que vai ser um mediador para os povos, uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar os prisões, da prisão os cativos. Essa é a leitura que Jesus faz lá na sinagoga, e que quando ele termina de ler, ele fecha, ele enrola aquele rolo e diz: hoje essa palavra se cumpre, né? Isaías 42 estava se cumprindo em Jesus, no momento em que ele vem e começa o seu ministério. É o início desse reino de justiça, mas a ira do Senhor virá, né? Ainda que esse servo do Senhor esteja pronto para obedecer, a ira do Senhor virá sobre todos aqueles que não deram ouvidos, que estavam ouvindo, mas fingiram que não ouviam. Capítulo 43, para nós terminarmos hoje. 43 de Isaías, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas,
pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebaco em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnam e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para o holocausto, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios. Mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar sua inocência. Seu primeiro pai pecou. Seus porta-vozes se rebelaram contra mim. Por isso envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Gente, que tremendo, né? Olhar e ver o que Deus está falando a respeito desse povo que ele escolhe, desse povo que ele decide amar até o fim, desse povo que ele decide ser o seu Senhor, ser o seu resgatador. Deus vai falando da sua infinita misericórdia em salvar. E ele diz: vocês não me honraram como deveria, mas mesmo assim, por amor de mim, o Senhor está dizendo que é por amor a Ele mesmo, por amor à sua própria palavra, aquilo que Ele diz não volta atrás. Ele vai cumprir cada uma das promessas, cada uma das profecias que Ele deixou escritas nesse livro. Então Ele vai restaurar a cada um, né, que o invocá-lo,
através de Cristo, nós sabemos que essa salvação já chegou, essa restauração já chegou, e ela será até a volta dele novamente, para cumprir então com clareza, né, com firmeza, tudo aquilo que ele tem proferido nessas profecias de Isaías, inclusive. Tá bom? Gente, aproveita para meditar. São textos poderosíssimos, são textos conhecidos, inclusive, da grande maioria, mas às vezes a gente passa o olho nesses textos, olha com o olhar de quem já conhece, então lê, às vezes, corridamente, né? Mas eu te pediria para meditar nesses textos, ler com mais calma aí, né? Olhar para cada um dos versículos que o Senhor vai falando sobre a sua infinita misericórdia, sobre a sua forma de salvar, mas também sobre a forma que ele traz juízo, sobre a forma com que ele vai realmente retribuir toda a iniquidade, toda a impiedade, né, do seu povo. E isso fala não somente de Israel naquele tempo, né, Judá, mas fala também do tempo do fim sobre todas as nações. Amém? Deus abençoe, vocês possam aproveitar essa quinta-feira aí, quem tiver um tempinho a mais, para meditar nesses textos de Isaías. Amanhã a gente volta continuando aqui do capítulo 44. Sábado nós voltamos lá para 2 Reis e Salmos. E domingo a gente termina aqui um pouco mais dentro do livro de Isaías. Semana 32, a gente tem então o finalzinho de Isaías até o meio da semana, né? Então a gente tem mais uma semaninha aí dentro do livro de Isaías até o capítulo 66, tá bom? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.